Área da Egrégia, segunda turma reunida de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, neste dia 1º de setembro de 2016. Cumprimento os eminentes pares, cumprimento o doutor procurador, cumprimento também os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam todos muito bem-vindos, e os nossos valorosos servidores, que publicam tudo no mesmo dia da sessão, né? Bom. Ei. Bom dia. Estão chorando. Tudo bom, Mazina? Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada a Vossas Excelências. Isso aqui, o que é? São adiados porque, por exemplo, no serviço que Bom, precisa ser lido. anuncio que serão adiados o 1 da pauta, infringentes de espólio de Sônia Maria e Banco do Brasil, em razão de que é? Da ausência que precisa ser lido, que ficaram para... Das ausências justificadas das desembargadoras Cleuci e Serli, que tem vista compartilhada desses autos. O 2, sim, também adiada, ação rescisória 130940-2015 de Porto dos Gaúchos, de Conomali e Egnon Reinaldo Miller, em razão da ausência justificada do terceiro vogal, desembargador Carlos Alberto, que tem vista dos autos. O 3 da pauta, embargos infringentes de MJ da Silva e Santos Limitada, embargado União Química e Biolab, em razão da ausência justificada do relator. Esses são as ausências que foi colocado em pauta. A rescisória 138915-2015 de Rondonópolis, Marcos Vinícius e Marcelo Ferreira Marques, também adiado, face à ausência justificada da relatora, desembargadora Serli. É 10 da pauta. E agora o 12 da pauta, conflito de competência. 12 da pauta, em razão da ausência justificada da relatora, desembargadora Serli. O 1 da pauta, PJE, impetrante Epitácio Ribas Rosa e outros, impetrante juiz de direito com a marca Campo Novo do Parecis, e terá de pauta para publicação do DJE, conforme a resolução 234/2016 do CNJ. E também o 2 da pauta, mandado de segurança número cumprido de Campo Novo, Carlos Diogo Mota Garcia e outros, e seletivo senhor de direito da Vara Civil da Comarca de Campo Novo do Parecis, também para publicação conforme a resolução 234/2016 do CNJ. Esses aqui, o que são? São que são bem pedidas. Ficam adiados também. Quadro da pauta geral, Eucatura e Cuiabano. Isso aqui também é uma novela, né? Comprida, né? Novela da Rede Globo, né? Sim, sim. Por quê? Por causa da doutora Cleuci, que está com pedido de vista. Por causa do pedido de vista da desembargadora Cleuci, que se encontra em férias. Esse aí é o 4. O 8 também entre Cuiabano e Eucatura, pela mesma razão. Sim. O 13, Companhia de Bebida das Américas, Ambev e Refrigerantes União, porque a desembargadora Cleuci está ausente, ela é relatora. E o 14, entre as mesmas partes, também dentro da ausência justificada da relatora. Bom, não sei o que tem mais, né? É 2 agravos, o desembargador Guilmar, que eu só pedido de preferência. Desembargador Guilmar, doutor José Roberto Ramos pede preferência para o julgamento dos processos 5 e 6 da pauta. A mesma coisa? O 5 é regimental de Diamantino Jaci Miguel Scanata, sua esposa, Scanagata e sua esposa. E
e sua esposa, e o agravado desembargador João Ferreira Filho e o juiz da 4ª Vara Civil de Diamantino. E o 6 da pauta, também regimental, esse aqui é de Comagril, e os agravados são o desembargador João Ferreira e o juiz da 4ª Vara Civil de Diamantino. Não sei se pode ser julgado em conjunto, se for, Vossa Excelência resolva como quer fazer, mas então em julgamento o 5 e o 6 da pauta, pode ser? O tema é comum, senhor presidente, Então, tá bom. Eminentes pares. Eu vou explicar isso aqui. O quadro fático, vou começar do início para facilitar a compreensão. Foi proposta na comarca de Diamantino, contra essa Comagril e o Cascamagata, uma ação reivindicatória, que foi julgada procedente em última análise. E está na fase de execução. Na fase de execução, abriu-se uma discussão se estaria havendo excesso de execução. O juiz disse que não, essa Cascamagata Agropecuária e o Saci agravaram, e a Câmara, uma das câmaras cíveis aqui, disse que não, a execução estava processando corretamente. Foi interposto recurso especial para o STJ e a Comagril e a ajuizaram simultaneamente uma reclamação por execução inadequada do mesmo acordo, ou seja, o mesmo fato. Pois bem, a Câmara Civil reunida, essa reclamação foi processada perante as câmaras cíveis reunidas. Pois bem, enquanto processava essa reclamação nas câmaras cíveis reunidas, o STJ apreciou o recurso especial da Câmara isolada que tinha considerado regular a execução da sentença. Diante disso, eu, como relator, votei no pleno e fui acompanhado do grupo de Câmara Civil Reunida, dizendo que essa reclamação não podia mais ser conhecida por conta do julgamento superveniente do Superior Tribunal de Justiça. Né? Como é que nós íamos aqui na Câmara dizer que a execução de sentença estava errada se o recurso especial sobre o mesmo fato dizia que estava correto? Então eu propus, votei nesse sentido e a Câmara acolheu esse entendimento, vale dizer, não conheceu da reclamação por conta desse fato, desse julgamento superveniente do STJ. Diante disso, foi proposta embaixo de declaração, nós julgamos, etc. E, por fim, foi interposto um agravo regimental da nossa decisão das Câmaras Reunidas para o Pleno, né? Ao argumento de que o Pleno é que tinha competência para examinar as reclamações e não a Câmaras Reunidas, mas depois de julgado. Depois que nós não conhecemos, foi interposto embaixo de declaração e aí um agravo regimental para nós, que era para levar essa matéria para o Pleno, que compete ao Pleno examinar essa reclamação, porque ela teria sido julgada por uma das câmaras do tribunal, tinha um desembargador, relator, então, por isso tem o nome do desembargador João Ferreira, então que a Câmara de Cíveis Reunida não podia julgar, que a competência para julgar essa reclamação era do Pleno. Mas, de acordo aqui com nossos regramentos internos, dentre as competências das câmaras cíveis reunidas está as reclamações contra juízes cíveis quando não seja de competência de outro órgão e aquelas contra atos pertinentes à execução de seus acórdãos. Então, enfim, entendeu-se que é assim. E agora, esse recurso para o Pleno, eu neguei porque o recurso não era apropriado. Se já estava julgado, se tiver alguma coisa errada, tem que dar um recurso especial para o STJ. Enfim, em última análise, eu, então, estou trazendo ao exame aqui esse recurso da minha decisão que negou o agravo regimental para o Pleno, depois de julgado pelas Câmaras Reunidas, e eu estou negando provimento a esse agravo regimental, entendendo que essa matéria está julgada pelas reunidas, errado ou não, só recurso especial para resolver. Já nem eu já nem falo isso, já não estou nem... Não. Não, eu não conheci, mas agora é o agravo regimental, dado de que não conhece. Dele Não conhecer, exato.
Então agora, eu acho que agora tem que dizer, agora tem que ser positivo, né? Ou muda. Exatamente, na decisão que não conheceu, entendeu? Só um detalhe, essa agravo regimental é para o pleno, não é? Ele não direcionou a Admissibilidade. Mas eu neguei, neguei. Mas, não, tudo bem, vá. Você entendeu? Para sair daqui vai ter que passar por aqui. Lógico. Vamos prover então para levar para o pleno. Não, ele desprover. Mas ele não está no pleno, ele está aqui. Complicado, Entrou errado. Mas se a Câmara entender que se a Câmara, eu entendo que a Câmara não tem que levar para o pleno. Aqui, se a turma prover, vai para o pleno. Mas se não prover, não vai. Aí é questão da Câmara aqui. Eu tenho uma pergunta a fazer. Com relação, antes decidir, o STJ decidiu o que naquele... Especial. Negou o provimento? O especial que diz que a execução estava correta. Mantendo a decisão, acabou. Tá certo. Então vamos lá, desembargador Dirceu, Chega. desembargador Rubio, de acordo, desembargadora Nilza, doutora Flávia. De acordo. Então, a unanimidade, negar o provimento ao recurso 5 e 6 da pauta. Vamos julgar essa rescisória. Cadê? Rescisória. Bom, enquanto procura uma rescisória aqui, um conflito de competência de Sinop entre o juiz da primeira vara de Sinop e da segunda vara. Sou o relator. Parecer do Dr. José Basílio Gonçalves é pela... a competência deve ser feita e cautelar do juízo suscitado. É isso? É o número 9 da pauta. Cadê o... Eu ratifico. Então, ratificado o parecer, que é pela procedência, sim, eu estou acompanhando o Ministério Público dizendo o seguinte: conflito negativo de competência, ação de busca e apreensão, conexão, inexistência de risco de decisões conflitantes, desnecessidade de reunião dos feitos, conflito procedente. Aqui é uma situação de um contrato de compra e venda do imóvel e depois duas partes brigando por um pagamento de um carro que foi dado ali, que não tem nada, quer dizer, não interfere na decisão dessa questão aqui, de quem comprou e de quem vendeu. Tá? Precisa mais explicação? Então, todos de acordo pela procedência do conflito? Então, o conflito procedente é o 9 da pauta. Bem, agora nós vamos julgar, a minha relatoria, uma ação rescisória de número 148441-2015, de Vargem Grande, é o 11 da pauta. A autora é Tervag Terraplanagem Construção Civil Limitada e o réu Áureo Henrique Piccoli. Participam o desembargador Rubens Guilmar, Carlos Alberto Dirceu, Serli e Helena. Ué, Flávio, não está disso aqui? Não. Ele não está aqui. Eu sei. Então, olhando aqui. Rubens Guilmar Dirceu, Helena e Nilza. Continua sem Flávio? Continua sem Flávia? É porque dá 5 silêncio. O menino dá 5. Tá bom, tudo bem. Não, é porque... Dois do desembargador. Então, tá bom. Ação rescisória de acordo da Sexta Câmara, que proveu a apelação 65.817/2015 e condenou a requerente ao pagamento de R$ 118.525,70, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento, além de custos e honorários advocatícios de 20% sobre a condenação, com fundamento de violação ao artigo 485, inciso 5, 7 e 9 do Código de Processo Civil. A autora alega que o Aresto amparou-se em uma declaração de suposto contrato verbal que não demonstra nenhuma relação jurídica entre as partes e também em depoimento de uma única testemunha. Afirma que não executou a obra em questão. Depois argumenta que na fase de instrução processual não conseguiu juntar documentos que só agora foram obtidos, os quais comprovariam que apenas firmou aquela declaração para auxiliar no recebimento da Prefeitura de Barra do Bugres, os quais revelariam, inclusive, a real contratante, Aurora Construções e Serviços Limitada,
referente ao processo licitatório em que foi vencedora. O benefício da justiça gratuita foi indeferido às folhas por ausência de prova de incapacidade financeira, sobrevindo pedido de reconsideração de folhas. Nele, a requerente anexou documentação que autoriza o deferimento, já que mostra que nem a empresa nem os seus sócios têm condições atualmente de arcar com as despesas processuais. Desse modo, foi deferido, assim como a antecipação da tutela. Em contestação, o requerido sustenta que ser falaciosa e leviana a afirmação de que a declaração destinou-se unicamente a comprovar a ciência do contrato e a sua execução, com o intuito de auxiliá-lo no recebimento, e que teria sido descoberto pelo autor somente em meados de 2015, que não são documentos novos nem condizem com a verdade dos fatos. No tocante ao depoimento da testemunha, além de tratar-se de pessoa de bem, não foi contraditado no momento oportuno. Em relação à declaração de Arnaldo Luiz Pereira, cuja mídia não foi anexada à inicial, disse textualmente que tais obras foram sim realizadas pela autora da rescisória, já que as fiscalizava e o único pessoal ali encontrado era dela. Pedem procedência de ação com as intimações sejam endereçadas a tais advogados. Impugnação às folhas, a Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou por entender a ausência de interesse público a autorizar a justificar a sua intervenção. Esse é o relatório. Cadê esse aqui dele? Espera aí, um cafezinho. A ação está amparada no artigo 485, incisos 5, 7 e 9 do Código de 73. E o argumento é que o acórdão rescindendo fundou-se em dolo da parte vencedora, que apresentou provas viciadas consistentes em depoimento de testemunhas corrompidas, tudo no intuito de comprovar o contrato verbal que nunca existiu e que os documentos novos, somente agora obtidos, atestariam esse fato. Referida documentação consiste no procedimento licitatório, tomada de preços, ao qual, no entender da autora, demonstraria que os serviços cobrados na ação promovida pelo requerido foram, na verdade, executados por Aurora Condição de Serviço Limitada. No feito originário, ação de cobrança, o aqui requerido arguiu ter contratado verbalmente com José, sócio da empresa Tervag, autora da rescisória, obras de terraplanagem e abertura de estradas no assentamento Antônio Conselheiro, município de Barra do Bugres, executadas com os maquinários de sua propriedade. Um trator de esteira D6 e uma motoniveladora, modelo 12013, ambos da marca Caterpillar, nos períodos de 17 de outubro de 2000 a 30 de junho de 2001 e de 8 de janeiro de 2002 a 17 de julho de 2002, e que apenas as despesas de custeio e manutenção foram quitadas. Na contestação que apresentou, a Tervag, agora autora, alegou ter contratado verbalmente os serviços e maquinários do hora requerido para o término da terraplanagem e abertura de estradas em Barra do Bugres, mas no ano de 2003. E mais, que essa negociação única entre eles está quitada e referia-se a uma avença que celebrou com a Prefeitura e tinha por objetivo a remoção de entulhos, que o valor combinado e pago foi de 15.724, sendo 15.000 por 250 horas e 724 alusivos a outras despesas, cumprindo assim a sua parte na obrigação, que intermediou uma negociação entre o hora requerido e a Prefeitura de Barra do Bugres pela utilização dos maquinários, e que o pagamento caberia ao município, que a declaração anexada aos autos não a vincula ao uso dos equipamentos. Na audiência de instrução da ação de cobrança, a testemunha Paulo Porfírio declarou que foi contratado pela Tervag como responsável pelas obras e que esta empreitou com áureo requerido terraplanagem e abertura de estradas no assentamento Antônio Conselheiro, detalhando onde foram executadas, que foi ele quem verificou o orímetro para registrar a quantidade de horas, que os serviços foram desenvolvidos entre a primeira quinzena de outubro de 2000 e maio de 2001 e totalizou mais ou menos 400 horas, que o sócio da empresa Tervag lhe informou que teria avisado o áureo da ampliação dos trabalhos em mais 5 quilômetros, que seriam pagos pelo município. Por sua vez, Lúcio Borralho Neto afirmou que foi indicado pela Tervag para fazer a medição, o que durou mais ou menos uma semana, e que ali ouviu dizer que a Prefeitura havia se responsabilizado pelo excedente, por conta de convênio que celebrou com o INCRA. Segundo o depoimento de Eutamar Reger, operador de máquinas, efetuou
atuou na execução do serviço e presenciou o acerto entre as partes, ocorrido em 2001 e 2002. Juarez Abrão Nodari declarou ter atuado no transporte de máquinas até o assentamento e que sempre prestou esse tipo de serviço tanto para a Áureo como para a Tervag. Todos eles foram inquiridos em audiência em que se encontrava o representante legal da empresa e seu advogado. Os depoimentos foram reduzidos a termo e em momento algum contraditários. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes sob o fundamento de que, para a comprovação do valor buscado, 118 mil e pouco, aplica-se o artigo 401 e o artigo 227 do Código Civil, de forma que fica impossibilitada apenas a prova oral. O acordo recebendo, todavia, proveu ao recurso interposto pelo aqui requerido, reformou integralmente a sentença para dar procedência à ação de cobrança e condenar a Tervag ao pagamento daquela quantia devidamente corrigida, invertendo o ônus da sucumbência. Para tanto, foi consignado que a declaração escrita e assinada pelo representante legal da empresa, José Moacir Witzak, relacionada à prestação de serviços objeto da cobrança, mesmo não implicitando a maneira clara a contratação, serve como prova inicial da relação jurídica anunciada naqueles autos, completada pelo depoimento colhidos na instrução do processo. O argumento de que subsidia a ação rescisória é de que a prova oral teria sido viciada porque as testemunhas teriam sido corrompidas, que o contrato verbal não existiu e que os trabalhos, na verdade, foram contratados e executados por Aurora, vencedora da licitação, fatos que estariam evidenciados pelos documentos que o autor diz ter obtido só em setembro de 2015. Aqueles que ele nomina de novos refere-se à tomada de preço número 2/2000, atinente à construção de 30 km de estradas vicinais padrão alimentadora na gleba Tapirapuã, município de Barra do Bugres, conforme o contrato de folhas, em 16 de outubro do ano 2000. Na relação de equipamentos que a empresa vencedora anexou ao procedimento, constam, entre outros, 5 caminhões, 2 retroescavadeiras, 2 motos niveladoras, 2 tratores com grade, 1 trator de esteira, 2 pá carregadeiras, 4 rolos compactadores, 2 caminhões de irrigadeira. Assim, a princípio, ela não precisaria contratar os maquinários descritos nos processos em questão. De qualquer forma, mesmo que se o fizesse, isso não implica na relação entre as partes que aqui demando, nem a explica. Também não exclui por completo a arguição da autora de que não contratou os serviços cobrados pela hora requerida. Não bastasse isso, como bem ressaltado no acordo rescindendo, o documento subscrito pelo representante legal da empresa serviu como início de prova do acordo verbal, que foi confirmado pelas testemunhas inquiridas, 2 delas, aliás, contratadas pela própria Tervag, para fiscalizar a execução do serviço e controle das horas do maquinário. Dessa maneira, ainda que equivocada a indicação do dispositivo tido por violado, 3 e não 5º do artigo 485, é relevante para a apreciação do pedido inicial, por nenhuma das situações ali tratadas ficou configurada nesses autos. Primeiro porque, por dolo da parte vencedora, entende-se a prática deliberada de atos ofensivos ao direito alheio, por um dos demandantes visando a um resultado favorável em juízo, o que nem de longe pode ser equiparado à oitiva da testemunha de audiência. Depois, a caracterização do documento como novo depende do desconhecimento da parte sobre sua existência. O inciso também exige que ele tenha a aptidão de assegurar por si só proveito àquele que dele pretende fazer uso, o que também não é o caso dos autos, pois o convencimento da Câmara pela contratação verbal foi baseada na prova produzida. Quanto ao inciso 9, erro de fato, essa hipótese deve ser interpretada em conjunto com os 2 parágrafos, admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, não bastando a simples alegação de que o documento que firmou não comprova a contratação verbal reconhecida no acordo, até porque ela foi confirmada por 4 testemunhas. Logo, não procede a pretensão inicial pelo enfoque do dono, da parte vencedora, documento novo e erro de fato, pois nenhuma dessas situações ficou configurada no caso em exame. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na apresentação rescisória, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários e fixo em 10% do valor autorizado da causa, em consonância com o artigo 85, parágrafo 2º, acumulado com o 6º do novo Código, ficando o requerido autorizado a levantar o valor do depósito prévio. É como voto. Cadê aqui a ficha? Desembargador Guiomar. Estou de acordo. Desembargador Liceu. Também. Desembargadora doutora Helena. De acordo. Só isso? Doutora Anissa, Ah, desembargadora Anissa. cadê? Desembargadora Anissa. Cadê?
De acordo. Não, desembargadora Nilza. Ah, que tem tanta papeleta aqui que eu perco. Tá certo. Então, desembargador Rubens, Guiomar, Disseu, Helena e Nilza. Falta letra de acordo. Está bem de acordo? Não, não tem licença. Bem, essa era a pauta possível e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Aí, Basílio. Agora que eu peguei bala? Agora que você...